A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Quero dizer que estou muito alegre esta noite por poder estar aqui mais uma vez com a Igreja Lugar de Vida, né? Pastor Samuel, pastora Simone. Me confesso que me sinto honrado por poder estar aqui, porque eu sei que o pastor Samuel e a pastora Simone, eles são bem rigorosos em questão aos pregadores, né? E eu não sei onde estava com a cabeça quando pensou em me chamar, mas se chamou, amém, né? Vamos falar do amor de Deus. Graças a Deus a oportunidade. Nós sabemos que vem de Deus. Quem não me conhece, sou o pastor Robson, da Igreja Ministério Visão de Águia. Sou crente pentecostal também. Gosto do reteté, gosto do manto, mas eu gosto muito mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus essa noite Ele vai falar com você, vai falar conosco. Porque quando eu saí da minha casa, eu falava: Senhor, usa a minha vida, Senhor, porque eu sei que vai ter pessoas ali que vão estar esperando uma resposta. Eu sei que vai ter pessoas ali que vão estar esperando uma direção de Deus. E eu quero ser o canal nessa noite para essas vidas. E eu tenho certeza, eu posso te garantir já desde já, antes de começar a administração da palavra, eu já posso te garantir que você não vai sair daqui sem resposta. Você vai sair daqui com uma direção em nome de Jesus. Agora vai depender de você, né, irmão? Vai depender de você, porque a direção será dada. Deus, Ele sempre nos dá a direção, cuja qual dela foi me dado, né? Na presença de Deus, recebemos direção para a nossa vida. Nós podemos ver dentro da palavra de Deus que o propósito de Deus sempre foi trazer direção para a vida do homem, sempre foi trazer direção para a vida do ser humano, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus tentou isso por várias vezes na vida de alguns reis, mas se você for lá, você vai ver que vai estar escrito lá que alguns reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aí perderam a direção. No Novo Testamento nós temos vários exemplos também de homens que pecaram, de homens que erraram, de homens que abandonaram a fé. E eu chego a uma conclusão disso, que no Antigo Testamento Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, sempre tentando entrar no coração do ser humano, sempre tentando colocar direção na vida dele. Eu vi que não deu muito certo. No entanto, o que ele diz através da vida do profeta, e depois João Batista declarou isso, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. E lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, você vai ver Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Você vê que primeiramente ele é a voz que clama no deserto, e depois ele está à porta batendo. Você vê que sempre Deus tenta uma intimidade, sempre Deus tenta uma comunhão com o homem, com o ser humano, mas isso, ô negocinho difícil, né, irmão? É verdade. Por causa dessa sua cachola, coloca a mão na cabeça, é por causa da minha cachola, faz assim, ó. Senhor, trabalha na minha mente, trabalha no meu coração. Porque como o pastor falou aqui, né? Quando Deus quer usar, meu irmão, não importa quem seja, pode ser um jumento, pode ser o pastor Robson, pode ser quem for, Ele usa. Porque Ele é bom e misericordioso, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Dentro desse texto que foi dado, eu confesso que a gente teria muitas mensagens que poderiam ser pregadas dentro dessa direção que foi nos dada pela campanha, mas eu escolhi esse texto aqui porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? A pior coisa, como eu disse, é uma pessoa sem direção. A pior coisa é uma pessoa desorientada. Eu ficava mordido, quando eu era mais adolescente, eu tinha um amigo meu, ele era um pouco mais velho, e ele brincava comigo e me chamava de desorientado. Eu ficava nervoso, irmão, quando eu chamava de desorientado, porque desorientado é quem não está muito orientado, né? E aí quem não está muito orientado só faz bobeira, só toma decisões erradas, só toma atitudes erradas. Mas quando você tem uma orientação, você possa ser uma pessoa bem orientada, por Deus principalmente, aí as coisas fluem em nome de Jesus, amém? Achou aí Evangelho de João, capítulo 6, a gente vai lá no versículo de número 26, amém? João capítulo 6, versículo 26. Todos encontraram? Amém? Jesus respondeu e disse-lhes:
na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida, que está escrito aí? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Aí você vai lá no versículo de número 48. Jesus diz o que aí? No versículo 48. O que está escrito aí na sua Bíblia? Eu sou o pão da vida. Ele é o quê? Pão da vida. Ele é o quê? O pão da vida. Aleluia. Jesus declarou que ele é o pão da vida, porque o Evangelho de João, ele tem muito isso, ele relata Jesus declarando o momento como o eu sou, né? Como foi lá no tempo de Moisés, quando Deus falou para Moisés: Moisés, você vai ser o libertador, você vai até Faraó. Mas Senhor, como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Eu vou falar que Ele mandou. Deus disse para Moisés: diga que o eu sou te mandou. E aqui Jesus se colocou como o eu sou o pão da vida. Amém? Aí você vai comigo lá no versículo 60. João 6, no mesmo capítulo ainda, versículo de número 60. Amém? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem podes ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visses o Filho do Homem para onde o primeiro estava? Versículo 63. O Espírito é que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam, e quem eram os que havia de entregar. Versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Uma passagem muito conhecida, a palavra de Deus relata aqui, momentos depois em que Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, e ali a palavra de Deus fala que Jesus entrou no barco e foi para o outro lado do lago, e as pessoas que estavam ali, que tinham ouvido o sermão, que tinham visto a multiplicação, o seguiram. E chegou a um certo momento ali que Jesus conversava com ele, o texto ao qual nós lemos. Jesus disse para ele: olha, vocês estão atrás de mim não só por causa das maravilhas, por causa dos sinais, mas vocês estão atrás de mim por causa do pão, por causa da comida, porque a sua barriga está doendo, porque você está com fome. Aí Jesus declarou assim, conversando com ele, Jesus declarou, disse: eu sou o pão da vida. Ele declarou isso porque os judeus estavam comparando ele a Moisés. Estavam dizendo: mas Senhor, Moisés lá nos tempos antigos, na história dos nossos pais, falam que Moisés veio ao deserto, disse que ele clamou a Deus e Deus mandou o pão dos céus. E qual sinal o Senhor pode mostrar para nós? Aí eu entro naquela palavra que diz para você: a pior coisa é gente desorientada, porque Deus está falando, Deus está ensinando, e a pessoa ainda pede uma resposta. Deus já tinha feito, Jesus já tinha feito o sinal antes, já tinha multiplicado o pãozinho, já tinha multiplicado o peixinho, mas os caras queriam mais. E o engraçado é que tem gente que quer sempre mais, né? Não espera o tempo de Deus, não espera a direção de Deus, não espera a hora de Deus. Então espera, meu irmão. Aí os judeus guardavam para si as leis de Moisés, tinham Moisés como o maior profeta. De repente Jesus virou e falou assim: olha, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome.
Aí aquilo ali, irmão, aquilo ali causou um rebuliço danado. Os judeus ficaram irados, porque tem certas palavras que você fala, tem certas palavras que nós falamos, quando nós estamos debaixo de uma direção, quando nós estamos debaixo de uma orientação, que causa rebuliço. É a mesma coisa que jogar chocolate no ventilador, vamos dizer assim, né? Você já pensou do outro lado, eu não ia falar isso, porque senão está sendo filmado, amanhã isso daí vai estar no YouTube, eu não quero me comprometer. Mas é a mesma coisa que jogar chocolate no ventilador. Então tem certas palavras que nós declaramos, tem certas palavras que nós dizemos quando nós estamos debaixo de uma orientação de Deus, quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, que infelizmente não agradam a muitos. Porque o Senhor Jesus, na sua palavra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele declarou isso. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele declarou isso, ele quis dizer o quê? Existe um caminho, existe uma direção, existe um rumo, existe uma decisão a ser tomada. Ele não disse que seria bagunçado, que seria de qualquer jeito. Portanto, ele disse: o caminho é estreito, a porta é estreita, mas o caminho largo é aquele que leva para a condenação. A porta larga é aquela que leva para a condenação. E Jesus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você que existe uma direção para você, que existe um caminho para você, que existe uma solução para você. Mas isso, irmão, não vai depender do pastor Samuel, não vai depender da pastora Simone, não vai depender do irmão que está do seu lado, só depende de você, meu irmão. Se dependesse de nós, eu vou te falar, nós faríamos. Nós faríamos. Como o pastor estava fazendo a colocação aqui, né? Sobre irmãos que dormem no momento de culto. Eu fico me perguntando, você já pensou se Jesus volta numa hora dessa daí? E aí o cara está lá cochilando, quando ele abriu o olho, eu falei: e agora? Tinha uma abençoada lá na igreja, pastor, que também dormia também. Ele dormia, ele sentava na ponta da cadeira e ele ficava balançando, balançando. Eu falei: vai cair, vai cair, vai cair. Ele, aí quando ele, falei: acho que deve estar sonhando, deve estar no busão, alguma coisa, vai cair. Chegou um dia que eu estava naquele cheio da unção. Aí ele sentou lá na cadeira. Aí ele começou, eu falei: irmão, acorda esse irmão aí. Ele acordou toda a cidade. Eu falei: irmão, aqui não é lugar de dormir não, irmão. Aqui é lugar de ter direção para a tua vida. Aqui é lugar de adorar a Deus. O Senhor Jesus disse: essa casa é a casa chamada casa de oração. Não é casa de cochilo, não é casa de dormir, é casa de oração. E aí a gente vê que as pessoas, quando seguem por esse caminho, quando tomam esses certos rumos diferentes para a sua vida, acha que tudo é brincadeira, acha que tudo, muitas das vezes, não, o pastor está forçando um pouco, não é tudo isso não. Essas palavras é dura demais para mim, essas palavras para mim não servem não. Eu quero ir numa igreja aí que eu possa entrar, eu possa tirar meu cochilo, eu possa fazer o que for, mas aqui o pastor fica pegando no meu pé, que coisa chata. Eu digo para você uma coisa, meu irmão, nesse lugar aqui, esse lugar que é chamado lugar de vida, tem palavras de vida eterna, meu irmão. Aqui tem palavras de vida eterna para a sua vida. E essa foi uma das colocações que Pedro fez, porque eu acho muito lindo. A língua que Pedro tinha, o cidadão. Ele dava, às vezes ele dava algumas bolas fora, às vezes, mas quando ele acertava também ele fazia bonito. Eu digo para você, não vai ser sempre que você vai acertar, mas quando você acertar vai ser bonito, meu irmão. Quando você fizer vai ser bonito e as pessoas vão ver e vão reconhecer que realmente você tem uma direção sobre a tua vida, você tem um governo sobre a tua vida. E ali Pedro virou e estava junto com os discípulos ali, e Jesus falou para ele assim: aí, vocês não vão embora não? Não vai fazer como os outros não? Pedro virou e disse a palavra mais, para mim é um dos textos mais preferidos dentro da Bíblia, que Pedro virou para ele e falou: Senhor, para quem nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Sabe, irmão, a gente vê pessoas procurando coisas em tantos lugares, fica procurando cura em curandeiro, fica procurando orientação e faz isso e faz aquilo, e fica experimentando, aí vem para Jesus como se fosse mais um experimento. Jesus não é experimento, meu irmão, Ele é a solução. Jesus não é para ser experimentado, Ele é para ser vivido. Então se você talvez está no seu coração, eu vou ver se dá certo, eu vou ver se realmente esse negócio que os crentes falam, que os pastores pregam, eu quero ver se acontece na sua vida. Se você ficar no caminho, se você ficar nessa direção, eu te garanto, eu te dou certeza que Ele te dará vitória no nome de Jesus.
na orientação de Deus, porque Ele é o caminho. Glória a Deus. E a gente vê que pessoas sofrem e quebram a cara, e aí muitas das vezes põe a culpa em Deus, põe a culpa na igreja, põe a culpa nisso, põe a culpa naquilo, põe a culpa naquilo, culpa tantas coisas, mas o Senhor faz você refletir nessa noite. Como é que está o teu coração? Será que o caminho que você tem escolhido, será que os lugares por onde você tem andado, será que as pessoas que você tem conversado, será que isso realmente tem agradado a Deus? Ou será que infelizmente, espero que aqui não tenha pessoas assim no nome de Jesus, mas infelizmente tem pessoas hoje que procuram o evangelho da mordomia, procuram o evangelho da bênção, o evangelho da vitória. Mas Jesus diz que aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e o segui-lo, não é digno, meu irmão. Quantos aqui estão carregando cruz? Tem uns 5, 6 que está carregando. Quando você está carregando a cruz, eu declaro para você que você está no caminho. Quando você está carregando a cruz é porque você está agradando a Deus. Quando você está carregando a cruz, quando você está sofrendo aflições, quando você sofre calúnia, quando as pessoas te maltratam, te maldizem por causa do evangelho, sabe por quê? Porque você entendeu que você não é como os outros. Você entendeu que só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Ele é o caminho, só Ele é a direção. E eu quero dizer para você nessa noite, em meio a esse deserto que você está vivendo, em meio a esse momento que você está atravessando, eu não sei qual é o deserto que você tem vivido hoje, se talvez é o deserto do desemprego, se talvez é o deserto da falsidade, se talvez é o deserto da mentira, da hipocrisia, eu não sei qual é o deserto que você está vivendo. Eu quero dizer para você nessa noite, eu tenho uma palavra profética de Deus. Ele será o teu pão nesse deserto, Ele será o teu alimento nesse deserto, Ele será a tua água nesse deserto, Ele será o teu descanso, Ele será a tua sombra em meio a esse deserto. Ele será. Olha a mãozinha do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Lembra-me que um dia não nasci no berço evangélico, não fui criado no meio de pessoas evangélicas, no meio de pessoas que se diziam ser cristãos. Tentaram colocar uma religião na minha cabeça, como acho que todo dia tentam fazer sobre a sua, né? E aí eu fui lá, fiz a primeira comunhão, já estava entrando na segunda comunhão, sonhava em um dia ser padre. Você imagina esse cidadão aqui, padre. Aí um dia eu estou voltando da escola com 9 para 10 anos de idade, veio com a minha mochilinha nas costas, passei em frente de uma igreja evangélica. Aí eu vi o movimento do culto, eu parei com a minha mochila, cruzei, acho que olhando do outro lado da rua, tinha uma passarela mais ou menos como aquela ali no meio. Eu parei e fiquei olhando, eu vi o pessoal glorificando, adorando, louvando a Deus. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, o que é isso? Lá na minha igreja não tem isso daí não. Lá o negócio lá é... O que é isso daí? Aí eu falei pro meu colega, vamos entrar? Ele falou, não, meu, você quer entrar, você entra, é a igreja dos crentes, pô. Eu falei, não, eu vou entrar. Eu vou entrar para conhecer. Fui, como todo mundo que entra pela primeira vez na igreja, senta no primeiro banco, né? É assim? Tem gente, se você colocar, pastor, uma cadeira lá naquela via do meio lá, a pessoa senta lá. Lá é assim também, toda a igreja é assim, irmão. Não vim aqui para lascar a madeira do Ministério do Lugar de Vida não, misericórdia. Estou aqui para te abençoar em nome de Jesus. Mas é uma verdade, como todo mundo que começa, sentei na última cadeira. Comecei a ouvir a palavra. E o pastor começou a falar, e o pastor começou a ministrar. E Deus foi tomando a vida dele, eu comecei a ouvir aquelas palavras. E ele começou a falar sobre salvação, sobre vida eterna, sobre a glória. Ele começou a falar sobre uma terra onde não haveria choro, uma terra onde não haveria dor. E ele começou a falar sobre caminho, sobre direção. E naquele dia eu tomei a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida. Eu levantei as minhas mãos e falei, eu quero aceitar Jesus. E aí eu fui até a frente chorando, porque a minha casa, a minha família estava uma desgraça que só, estava uma bagunça que só. As pessoas da minha casa que se diziam ser cristãos, que se diziam seguir esta religião, não davam exemplos de cristão. E aí naquele dia eu fui, aceitei Jesus. Cheguei em casa todo contente, fui contar para o meu pai, falei, pai, hoje eu aceitei Jesus. Você já tem Jesus na sua vida?
Eu falei, não, mas hoje eu aceitei um Jesus diferente que foi pregado. Eu aceitei um Jesus hoje que não está mais na cruz do madeiro. O pastor falou que ele ressuscitou. O pastor falou que ele vive dentro de nós. E aí ele falou assim, isso daí é fogo de palha, moleque. Você tem 9 anos, você não sabe nem o que você quer da sua vida. Mas eu sabia, irmãos. Aleluia. A pior coisa, você quer ver você matar um ímpio na unha? Alguém que zomba de você? É você dar certeza daquilo que você quer. É você ter certeza daquilo que você quer sobre a sua vida. Se você está no caminho, eu falei, pois é isso que eu quero para a minha vida, Pai. É isso que eu quero. Eu vou permanecer, eu vou continuar. Ele falou, isso daí não vai durar 2 meses. Isso daí não vai durar 15 dias. E os anos se passaram, irmãos. Se passaram mais de 18 anos e até hoje eu estou na presença desse Deus, glorificando, exaltando, bendizendo a Ele, porque eu sei que Ele tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Aleluia. Tudo que você vive aqui, meu irmão, entenda isso, tudo que você vive aqui é passageiro. Tudo que você vive aqui vai passar, vai se concretizar. Mas existe algo bem maior sendo preparado para você, sendo preparado para nós. E é tão triste quando as pessoas às vezes se esquecem disso, meu irmão. É tão triste quando as pessoas seguem outras direções, seguem outros caminhos, tomam outros rumos. Pastor, agora eu não posso participar porque eu estou trabalhando muito. Tá bom. Pastor, agora eu não posso fazer porque eu estou estudando muito. Pastor, agora eu não posso estar participando, não posso estar vendo os cultos porque eu estou cheio de compromisso. Aí a pergunta é, a gente para de namorar quando está cheio dos compromissos? Ninguém para. A gente para de comer, de beber, de tomar banho? A gente não para. A gente continua. Ele é o nosso alimento, meu irmão. Ele é o teu alimento. Se Ele for o teu alimento, se Ele for o teu sustento, você vai ter força para caminhar nessa direção. Você vai ter força para caminhar em meio a essas lutas, em meio a essas guerras. Nós podemos ver homens do Antigo Testamento, homens de Deus, que tinham uma palavra de Deus, tinham uma direção de Deus e prosperaram. Isso não é conto de fada, isso não é historinha. Deus virou para Abraão e falou, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não perguntou para onde que ele iria, sabe por quê? Porque ele tinha uma direção de Deus. Mais um pouquinho para frente, houve desavença entre Abraão e Ló. Ficaram preocupados, Ló ficou preocupado, olhou para um lado, olhou para o outro. Abraão falou, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe qualquer lado que você quiser. Sabe o que eu entendo com isso? Abraão sabia que quem estava na direção da vida dele era Deus. Não importa, irmão, que rumo as coisas tomaram. Não importa que rumo você está vivendo hoje. O importante é saber que você está na direção de Deus. O importante é você saber que você está nos planos dele. Esses dias eu estava ministrando na igreja. Eu falei sobre ser bem-aventurado. E eu falei sobre aventura. Aí eu comentei algumas histórias minhas com os irmãos. Aí eu perguntei, quem já viveu uma aventura? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já viveu uma aventura. Já não viveu, não? Já viveu já, irmão. Lembra aquele dia lá? Lembra? Você quase matou tua mãe do coração, você lembra? Você lembra aquele dia lá que você pulou lá no quintal lá e quebrou o telhado do homem? Você lembra? Você lembra aquele dia que você catou na porrada do moleque que era filho do melhor amigo do seu pai? Depois seu pai teve que ir lá consertar a situação. Você lembra aquele namoro? Lembra aquele namoro? Que o pai falou assim, olha, esse cara eu não quero não. E aí você ia lá e tentava conversar e tentava ganhar o soco. Lembra essas aventuras? Aí eu comecei, Deus começou a trazer algo no meu coração. Hoje as pessoas se aventuram muito. E uma aventura, ela nunca vai dizer como vai terminar. Por isso que ela é uma aventura. Sabia disso? Ninguém que vai se aventurar pensa como é que vai terminar. Por isso que muitas vezes o cara ele está num casamento e ele começa uma aventura com uma gatinha, ele começa num piscarzinho de olhos, ele começa numa gracinha, ele começa numa brincadeira que vai se tornando uma aventura, e ele não tem ideia, o diabo não faz ele pensar aonde aquilo vai parar. Às vezes começa num simples experimentar. Ninguém levantou as mãos e falou assim, ó, de hoje em dia eu quero ser um drogado.
de hoje em diante eu quero ser um viciado. Não, começou a querer uma aventura. Eu vou experimentar, eu vou ver como é que é. E não pensou, não tinha ideia aonde isso ia dar, aonde isso ia parar. E a palavra de Deus fala que o caminho do homem é caminho de morte, é caminho de perdição. Mas quando nós começamos uma aventura com Cristo, porque eu vou dizer para você, caminhar com Jesus é uma aventura, meu irmão. Viver com Jesus é uma aventura. Você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe o que virá. Quando você está realmente na direção de Deus, você tem um plano na tua cabeça, você tem uma ideia. Mas como Jeremias fala que o coração do homem é enganoso, e que Deus ele prova os nossos pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras, você nunca imagina como aquilo vai terminar. Mas a coisa mais gostosa quando você se aventura com Jesus é saber que Ele tem palavra de vida eterna. A coisa mais gostosa quando você se aventura com Jesus é saber que a direção é certa. É saber que por mais que aconteça, por mais que as portas venham se fechar, talvez você venha orando, você venha um ano orando, 2 anos orando, você venha um tempo buscando algo de Deus, e aí você estava crente que aquilo ia acontecer, você estava crente que a vitória seria certa, e de repente a porta se fechou, de repente a resposta não veio, de repente não aconteceu como você imaginava, como você esperava. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se esse for o caminho, se essa for a direção que Deus te deu, permaneça nela, meu irmão. Permaneça nela. Não brigue com Deus, não faça chamego com Deus, não questione a Deus, como o nosso amigo Jonas fez, o cabeção Jonas, né? Deus deu uma palavra para ele, Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção, mas ele falou: não, para lá eu não vou não. Deus deu uma ordem para você, Deus deu uma ordem para a igreja. Sede santo como eu sou santo. Amar-nos uns aos outros como eu também amo. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. Ele deu várias orientações para a igreja. Mas o problema nosso é que a gente está sempre querendo sair fora. A gente está sempre querendo sair fora do plano de Deus. E aí pensa que entrando no barco, pensa que largando, indo para o mundão, abandonando, pensa que isso não vai resolver nada, meu irmão. Não vai mudar nada, porque se você não estiver na direção de Deus, se você não estiver na presença de Deus, é sem direção, filho. É sem direção. Mas nessa noite, dentro dessa palavra, como Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Coisa linda quando o salmista ele declara assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nós temos que fazer da palavra de Deus, nós temos que fazer do querer de Deus direção para os nossos pés. Porque se os nossos pés estiverem iluminados, se os nossos pés estiverem orientados pelo Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que a vitória é certa, meu irmão. Você pode ter certeza que a resposta de Deus virá, o socorro de Deus virá, a provisão de Deus virá, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3. Todos acharam? Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Daqui um dos versículos também que eu amo, uma das colocações do apóstolo Paulo. Agora ele diz assim, Filipenses 3,13. Amém? Alguém não achou ainda? A gente tem até meia-noite, pode ficar sossegado. Até meia-noite a gente... O pastor falou, fica à vontade. Ah, meu Deus do céu, Jesus. A gente não ouviu um glória a Deus. Aleluia. Achou aí, irmão? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Paulo diz assim: quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos aqui tem alvo nessa noite? Se você tem um alvo, eu queria que você levantasse a sua mão. Só você que tem alvo. Você que não tem, pode ficar com a mão abaixada. Mas você tem um alvo aqui nessa noite?
noite? Está pensando aí? Está aí matutando na sua cabeça qual é o teu alvo? Saiba que Ele é o teu pão, Ele é o teu alimento, Ele é a tua provisão. E se você permanecer, esse alvo chegará em nome de Jesus. Porque nessa noite a tua fé será como uma flecha em busca da tua vitória no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque, irmãos, todo alvo, ele tem uma direção. Se o alvo está ali, eu pegar a flecha e mirar para cá, eu vou acertar o alvo? Vou acertar o alvo? Eu acho que não. Se o alvo está ali na minha direita e eu estou mirando para a esquerda, eu vou acertar o alvo? Não. Eu tenho que ter o quê? Objetivos. Eu tenho que ter metas. Eu tenho que ter algo no meu coração. Eu tenho que ter algo preparado para quando a bênção de Deus vier, eu saber o que fazer. Porque tem gente que só nas orações só pede, mas não sabe o que quer ser, não sabe aonde quer chegar, não sabe se realmente quer a vida eterna, não sabe se realmente quer um casamento, não sabe se realmente quer um carro, não sabe se realmente quer ser um pastor, não sabe se realmente quer ser um obreiro. Tem gente que não sabe, irmão. Às vezes a gente fica vendo, às vezes até falo para Deus, eu falo, Senhor, eu tenho que ver isso mesmo? Ai, pastor, eu não sei mais o que fazer. Como, filho, você não sabe o que fazer? Ele é a tua direção, Ele é o teu caminho, Ele é a tua solução, Ele é a tua resposta. Ele disse na tua palavra: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia. Então a palavra de Deus para você nessa noite é: tem coisas eternas para a tua vida. Tem palavras de vida eterna para a tua vida, sim, meu irmão. Mas para isso você precisa ter um alvo. Quando nós começamos o Ministério Visão de Águia, lá no Vila Mara, chegamos eu e a minha esposa. Foi tão engraçado, porque Jesus, ele faz umas coisas engraçadas, né? Começamos, ganhamos 20, aliás, ganhamos 10 cadeiras, não foi? Ganhamos 10 cadeiras. Aí chegou um irmão lá, eu acho que é mais primo do que irmão. Aí ele falou assim: então, pastor, mas você está com esse negócio de igreja aí, de ministério, como é que você vai fazer? O pastor já tem alguma ideia do que vai ser feito? Eu falei para ele assim: eu não sei como é que vai ser. Eu não sei quais decisões que eu terei que tomar. Mas de uma coisa eu sei: eu estou na direção de Deus. Tínhamos 10 cadeiras no quarto. Naquele dia que não ficou no meu coração. E eu falei: Senhor, o Senhor falou para nós que era para nós sair da nossa terra, era para nós sair da nossa parentela. O Senhor falou que era para nós atender o chamado e pregar a tua palavra num outro bairro distante. Que negócio é esse, meu Deus? Que é isso? Aí eu cheguei, depois ele foi embora, dei graças a Deus que ele foi embora. Já tinha passado da hora, já tinha comido pizza, já tinha tomado 4 copos de refrigerante, e a minha coca ainda que eu tanto gosto. Aí ele foi embora. Aí eu falei: vou orar. Orar é bom, viu, irmão? Orar é bom de vez em quando, viu? Não era o pastor Samuel, tá? Só para lembrar. Não era o pastor Samuel. Era a pastora Simone, que ele toma 5 copos de coca. E naquele dia eu falei: eu vou orar a Deus. E eu fui para o meu quarto e eu falei: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Humanamente falando, eu não tenho nada. Fisicamente dizendo também, não tenho nada, Deus. Eu só tenho uma palavra e eu tenho uma direção. É o que eu tenho hoje. E naquele dia eu me ajoelhei e eu nunca mais me esqueci daquela oração. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus que provê. Hoje, Senhor, a minha oração foi essa: hoje, Senhor, eu não sei mais que caminho tomar, Deus. Eu não sei mais que direção tomar, porque o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o meu alimento, e eu sei que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não adianta mais eu mudar de religião, não adianta mais eu dar as costas. Eu cheguei até aqui, você chegou até aqui, meu irmão. Não adianta mais querer parar. Você já está mais da metade do caminho. Você já passou da metade do caminho. E aí eu comecei a orar a Deus. Eu falei:
comecei a contar para Deus, comecei a falar para Deus, comecei a orar a Ele. E aí eu me levantei e o Senhor falou ao meu coração: você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Você vai ver que eu sou Deus. Porque você tem vivido momentos, você tem ouvido palavras que muitas das vezes, se fosse outro, já teria abandonado. Se fosse outro, já teria chutado o balde. Se fosse outro, já teria pulado do barco e teria morrido afogado. Mas você não pulou ainda. Você não pulou ainda. E aí Deus começou, irmãos. Na outra semana nós conseguimos o salão. Depois ganhamos mais 20 cadeiras. Depois compramos mais 20 cadeiras. Conseguimos comprar nossa mesa de som. Depois compramos o microfone, ganhamos a bateria, ganhamos o contrabaixo, ganhamos o violão. Ganhamos e foi chegando, e agora outra vez que nós ganhamos o nosso data show, nosso projetor de imagem. E para a glória de Deus, porque hoje eu queria compartilhar isso com essa igreja, que eu tanto amo, eu tanto aprendi a amar. Ministério Lugar de Vida. Saiu hoje o nosso CNPJ da nossa igreja. Saiu hoje a notificação da nossa igreja. Aleluia! Ele é o seu pão, meu irmão. Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa provisão. Como ele disse, aleluia, antes mesmo que Abraão existisse, ele é Deus. Antes mesmo que qualquer profeta existisse, ele é Deus. Antes mesmo que qualquer grande homem existisse, ele é Deus. E essa certeza que eu quero que você tenha no teu coração, meu irmão. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer filisteu se levantar, antes de qualquer dívida, antes de qualquer enfermidade, antes de qualquer crise no casamento, antes de qualquer coisa, Ele é Deus. E Ele é Deus que dá direção. E quando Ele chama, Ele honra. Se Ele chamou você para servir a Ele, se Ele chamou você para estar no caminho dEle, se Ele chamou você para estar na direção dEle, Ele vai te honrar no nome de Jesus. Então somente fica na posição, meu irmão. Não caia nem para a direita nem para a esquerda não. Se o Senhor falar vai para a direita, aí você vai. Se o Senhor não falar, não sai da posição não. Fica na posição que Deus tem para você. Porque eu tenho certeza que você tem um alvo. Você não tem um alvo nessa noite? Queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Feche o algema. Não quero que você olhe para o gelo, lembrando para a nossa alegria. Bom? Meu irmão que até já pediu autógrafo. Já falou, pastor, é ele? Não, não é ele não, filho. Ele parece. Né, gente? Parece não, gente. Você é bonito. Tem bicho é feio que dói. Para a nossa alegria. Irmãos, como o Senhor tem falado nessa noite. Como o Senhor tem falado que Ele é o nosso Deus que nos sustenta. Ele é o nosso Deus que tem realmente palavras de vida eterna para a nossa vida. Enquanto eu estava orando a Deus, preparando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus me trouxe a uma revelação de uma criança. Você lembra quando você era criança, que você começou a aprender a andar, e aí o pai fazia assim para você, assim, ó. O pai fazia assim com os braços. Vem com o pai, filho, vem. Você pode notar a criança, ela vai com os passos meio em dúvida, meio com medo, mas ela vai em direção ao pai. Se você pegar uma criança e colocar ela em cima do muro, e o pai falar assim, filho, vem com o pai, você pode ter certeza que ela vai se jogar. Agora, depois que você pega uma criança, vamos dizer, um adolescente de 14, 15 anos, você fala assim, filho, vem cá com o pai. Dá licença, velho. Dá licença, coroa. Filho, vamos brincar com o pai aqui. Dá licença, pai, estou muito ocupado. Eu estou com meus amigos aqui no MSN, eu estou aqui no Facebook. E às vezes, irmãos, nós perdemos isso.
vida, eu tenho novos horizontes para a tua vida. E você talvez não está enxergando isso, mas hoje Ele vai abrir os teus olhos. Hoje Ele vai abrir os teus olhos. E como eu disse para você que Deus tinha uma resposta para você, Deus tinha uma direção para você. No começo da mensagem eu disse isso. E eu quero continuar dizendo que Ele tem uma direção para a tua vida.